Um dos temas que deve movimentar o Congresso nesta semana é o futuro da proposta que acaba com a escala 6x1. Depois de uma aprovação ampla na Câmara dos Deputados, a PEC segue agora para o Senado, onde começa uma nova etapa de tramitação. Nos bastidores, a expectativa é pela definição dos próximos passos da proposta, que reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais e amplia o período de descanso dos trabalhadores. Mas qual é o caminho que o texto ainda precisa percorrer? Quais são as chances de a medida avançar rapidamente na casa? Quem traz os detalhes é a nossa repórter Marília Ribeiro. Marília, muito boa tarde, seja bem-vinda. Conta pra gente o que esperar da PEC 6x1 agora no Senado Federal. Conto sim, Neila. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Excelente semana para todos nós. Nessa semana a gente deve ver ali a tramitação da PEC que coloca fim à escala 6x1, ganhar novos capítulos ali dentro do Senado Federal. A proposta que já foi aprovada na Câmara dos Deputados seguiu para o Senado, mas até o momento ela não foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde ela deve ser primeiro analisada. Depois disso, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele deve definir aí se a proposta vai direto para o plenário do Senado ou se deve passar ainda por uma comissão especial. Tudo isso, Neila, expectativa. O que nós temos, então, de previsão para essa terça-feira é uma possível reunião de líderes, onde o senador e presidente Davi Alcolumbre deve definir quem deve ser o relator dessa proposta. Existem alguns nomes que já estão sendo cogitados, como, por exemplo, de ex-ministros do governo Lula, que é o caso do senador Camilo Santana, que foi da Educação, e também Carlos Fávaro, que foi ali da pasta da Agricultura. Mas outros nomes também estão sendo ventilados, como, por exemplo, do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do senador Paulo Paim. Esses dois nomes aparecem aí como cogitados, como uma espécie de despedida deles para ali dentro do Senado Federal, já que Paulo Paim não deve concorrer à reeleição para a vaga na casa, e o senador Rodrigo Pacheco, na última sexta-feira, afirmou que não deve concorrer à reeleição no Senado, nem mesmo ali para o governo do estado de Minas Gerais, e deve encerrar a sua vida pública. Mas outros nomes também aparecem. E isso, o relator dessa proposta, deve ser definido já nos próximos dias e a gente vai acompanhar. Paralelamente a essa PEC que foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados, nós temos um outro texto, também PEC, protocolada pela oposição. Ali, entre as figuras que aparecem como autor desse texto, nós temos aí o líder da oposição dentro do Senado e coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, e o próprio senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Esse texto foi apresentado na semana passada, já acumula aí pouco mais de 36 assinaturas e já foi despachado para a CCJ do Senado. O que esse texto propõe? Ele propõe ali um horário flexível, uma escala ali que foi dita pela deputada federal Erika Hilton como de 7x0. Nessa proposta, o empregador vai ali conversar com o empregado para poder definir como será feita essa escala dentro ali do seu horário de trabalho. Mas isso tudo ali ainda está correndo dentro da CCJ, o texto ainda deve ser votado. Vale a gente trazer que a PEC fim da escala 6x1 aprovada na Câmara dos Deputados deve também passar ali por alterações no texto no Senado. Isso acontecendo, ele retorna para a Câmara dos Deputados e somente depois que deve ser promulgado. Assim como na Câmara dos Deputados, vai ser votado em 2 turnos no plenário do Senado Federal. Neila. Marília, e teve manifestação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre esse assunto? Neila, sobre fim da escala 6x1 não, mas Dario Durigan, ministro da Fazenda, ele comentou a respeito da decisão dos Estados Unidos em colocar ali as facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A entrevista foi concedida por Dario Durigan à CBN na manhã desta segunda-feira e ele disse que a medida dos Estados Unidos pode gerar sanções
contra instituições financeiras brasileiras e um cenário externo pode afetar a operação do Pix, assim como nós ressaltamos aqui na nota que foi divulgada pelo governo na última semana. De acordo com Durigan, se o governo dos Estados Unidos entender que uma instituição financeira brasileira foi usada para movimentar recursos ligados às facções, ela poderia ser alvo aí de punições do governo norte-americano. Ainda assim, de acordo com Durigan, a decisão aumenta a pressão sobre bancos, empresas, para reforçar mecanismos de identificação da origem de recursos e de prevenção à lavagem de dinheiro. Diante desse cenário, Durigan disse que bancos e outras instituições financeiras já estão se movimentando e revisando regras gerais de controle e monitoramento para reduzir o risco de sanções por parte de autoridades americanas. Ele ainda reiterou que o governo brasileiro trabalha para evitar impactos econômicos e proteger o sistema de pagamentos e nos próximos dias ele deve se reunir com representantes americanos para poder discutir esse assunto. Neila. Muito bem, seguimos acompanhando. Marília Ribeiro, direto do Palácio do Planalto. Muito obrigada, Marília. Bom trabalho para você. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto da escala 6x1, um assunto que continua reverberando no Congresso Nacional. Agora a pauta está no Senado, está nas mãos dos senadores, 40 senadores, metade, tá? Isso é importante. Metade dos senadores já assinaram a proposta alternativa do banco de horas da oposição, que foi encabeçada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, que prevê que os trabalhadores podem negociar ali com os seus chefes a jornada de trabalho. O governo, a base do governo, está batendo na tecla de que isso acaba se tornando uma escala, a própria Erika Hilton acabou dizendo que isso acaba se tornando uma escala de trabalho 7x0, que isso vai fazer com que os trabalhadores percam os direitos trabalhistas e vai tirar as formas de negociação dos trabalhadores com os seus contratantes. Já a oposição diz que não, que é uma forma de modernização do trabalho, que se equipara ali como se fosse a forma de trabalho dos norte-americanos, né, que contratam por hora trabalhada, e que dessa forma os trabalhadores vão poder negociar com os seus contratantes o dia que vai poder trabalhar mais, se vai trabalhar mais lá no fim da semana, no início da semana, se encaixar melhor ali na sua semana de trabalho. Isso ainda está em discussão, viu, pessoal? O que foi aprovado na Câmara foi a escala de trabalho que a gente já conhece aqui, que a gente já contou para vocês, que é 5x2. No Senado, a gente ainda precisa aguardar. O senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, acabou indo por esse lado aí da oposição. Vamos ver como é que isso vai ser votado no Senado. Continuamos nesse assunto? Produção, mudo de assunto? Posso mudar para o presidente? Posso mudar aqui para o presidente Lula? Isso porque tem reunião.